E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje nós vamos estudar juntos um conceito que é avançado, no entanto, é absolutamente essencial para todo enxadrista que visa melhorar, que é o ataque das minorias. Vamos começar falando o que é um ataque das minorias, por que ele é importante e depois nós vamos analisar um jogo no qual ele foi essencial e alguns testes para você ver se você entendeu o conteúdo. Pois vamos lá. O ataque das minorias é um ataque que você efetua quando você possui essa estrutura de peões, chamada estrutura de Carlsbad, onde um dos lados possui 4 peões na ala da dama e nós aqui possuímos apenas 2. Por mais que isso pareça extremamente específico e você nunca vai ver isso num jogo seu, ela é, na realidade, uma das estruturas de peões mais comuns de todo o xadrez. E depois que você começar a prestar atenção, você vai ver que ela surge de quase todas as aberturas de peão-dama. Ela surge do gambito da dama recusado, surge do sistema London, surge da defesa eslava, da defesa semi-eslava e surge até mesmo em algumas aberturas de peão-rei, como é o caso da defesa siciliana. Portanto, é um conceito extremamente importante, uma vez que você vai vê-lo em quase todos os seus jogos, sem nem saber que ele existe. Pois vamos lá. Como o nome indica, nós vamos atacar onde nós temos a minoria de peões, ou seja, aqui na ala da dama. Nós vamos jogar aqui, por exemplo, o lance peão B4. E a ideia é gerar danos estruturais à estrutura de peões do nosso adversário. Não é gerar um peão passado, não é ganhar material, mas sim gerar fraquezas que nós vamos explorar posteriormente. Por isso é um conceito um pouquinho mais avançado. O melhor de tudo é que nós já estamos atacando com a desvantagem de material, portanto, esse não é um plano que pode ser parado, visto que nós vamos até mesmo sacrificar o peão se significar gerar danos suficientes na estrutura do adversário. Então não adianta reagir na ala da dama. O que o nosso adversário deve fazer? Na realidade, ele deve reagir na ala do rei, contra-atacar na outra ala. Não adianta tentar reagir. E o melhor, a maior parte dos seus adversários vai tentar reagir de maneira incorreta e vai acabar com uma posição muito pior do que a que eles começaram. Pois vamos lá, digamos aqui que o nosso adversário jogue um simples peão H6, agora nós jogamos peão A4 e quando o nosso adversário movimentar, seja para qualquer lugar, nós jogamos o avanço peão B5 e o nosso oponente tem uma escolha muito difícil. Se ele toma o peão, geramos as fraquezas que nós queríamos, porque agora o peão de D está isolado e depois a gente pode inclusive sacrificar o peão de B para deixar os peões de B e de A isolados e dobrados. No entanto, se ele não captura, nós vamos capturar. E agora ele fica com o peão de C atrasado, e esse peão na realidade é um alvo para o restante do jogo. Esse tipo de ataque não faz tanto sentido nessa posição que eu acabei de demonstrar, visto que não tem material para atacar essas fraquezas que nós acabamos de criar na posição do nosso adversário. No entanto, no meio jogo, esse tipo de plano é explosivo, porque um peão como esse, atrasado, será perdido quase que certamente uma vez que você coloca uma torre aqui em C1. E também explore esse posto avançado que nós geramos aqui na casa C5, por exemplo, colocando um cavalo ali. Agora eu vou exemplificar para vocês o tanto que é fácil uma estrutura de peões como aquela acabar surgindo em um jogo com uma certa naturalidade. Temos aqui um jogo de gambito da dama, certo? Peão D4, peão D5, peão C4 é o gambito da dama e peão E6 é o gambito da dama recusado, que é a variante mais comum. Cavalo C3, cavalo F6, ambos os lados desenvolvendo, botando pressão e defendendo aqui o peão de D5, segue a troca dos peões e nós já temos aquela estrutura de peões, olha só. 4 peões na ala da dama para o nosso adversário e 2 para nós na ala do rei. Isso daqui já é uma estrutura de Carlsbad, certo? Então, quais são as ideias principais das brancas aqui? Agora, uma vez que as brancas finalizem o seu desenvolvimento, façam o seu roque, conectem as torres, você vai jogar, por exemplo, o seu A3, B4 para depois jogar B5 e acabar com a estrutura de peões do seu adversário. Por exemplo, bispo G5, bispo E7, peão E3, peão C6 e agora já fica mais claro onde é que você vai querer sacrificar esse peão de B ou trocar o peão de B, certo? A3, B4, B5 e aí o seu adversário não tem escolha. Ou ele toma o peão e fica pior, ou ele não toma o peão e fica pior. E não tem como impedir o plano. A única escolha dele é nos contra-atacar na ala do rei.
Então vamos agora para um jogo entre Anatoly Karpov e Joe Lautier, no qual esse tema foi absolutamente essencial para a vitória de Karpov. Temos uma posição tanto quanto equilibrada de meio jogo, na qual Karpov possui uma minoria de peões na ala da dama. Não temos exatamente a mesma estrutura de peões, aqui é um 2 contra 3, não um 2 contra 4, no entanto o mesmo princípio ainda se aplica, certo? O Joe Lautier joga bispo B6 e o Karpov começa seu avanço de peões na ala da dama, peão B4. Aqui temos cavalo G6 e Lautier está reagindo da maneira correta, como se espera de um grande mestre, jogando para botar pressão na ala do rei. Os dois bispos aqui estão ameaçando o rei de Karpov, a dama está bem posicionada, ambos os cavalos estão voltados para a ala do rei e o Karpov está jogando para gerar danos estruturais aqui na ala da dama. A4 ameaça jogar o lance B5, e esse lance na realidade é imparável. Mesmo que venha o peão A6 aqui, é possível sacrificar o peão e ainda teremos danos estruturais aqui na posição do Lautier. No entanto, o Karpov faz o lance mais preciso aqui, jogando bispo C3 e espantando a dama da defesa dessas três casas para que ele possa finalmente avançar B5 sem ter que sacrificar nenhum material e gerando danos estruturais. Temos então dama G5, jogando para botar pressão no rei de Karpov ao mesmo tempo que mantém um olho aqui nessas casas, e bispo D4, visando trocar os bispos e aliviar um pouco da pressão do ataque de Lautier. A troca de bispos, cavalo toma D4, ameaça pegar aqui o bispo de D5, e aí quando o bispo D5 é jogado, botando pressão aqui no rei de Karpov novamente, cravando o cavalo, a ameaça de checkmate, peão E4 corta o bispo. O bispo vai para E6 e agora temos cavalo F3 tirando a dama da defesa dessas casas. Quando a dama sai, finalmente temos o avanço peão B5 e agora o dano estrutural à cadeia de peões de Joe Lautier é inevitável. E pode não parecer tão claro quais os planos do Karpov a partir dessa posição para você, mas em alguns lances você vai ver o quanto a posição de Lautier fica inferior de maneira rápida. Temos peão toma e é claro que o Lautier não vai tomar de novo, uma vez que aqui deixaria os peões dobrados e isolados e geraria dois alvos enormes para o Karpov atacar. No entanto, não importa. Depois de cavalo E5, o Karpov troca os cavalos e vai lá e toma o peão do Lautier e ele fica com o peão isolado, alvejado pelo restante do jogo de qualquer forma. Então agora, torre C1 e simplesmente o peão vai cair depois de alguns lances. Esse jogo é extremamente bonito, nós não vamos analisá-lo como um todo, no entanto eu vou deixar o link dele inteirinho na descrição para você ver depois aí do vídeo, certo? Então agora nós vamos testar os seus conhecimentos, ver se você conseguiu absorver as ideias do ataque das minorias, mas antes eu peço, se você aprendeu algo que você não sabia, dispara o seu like, se inscreve no canal, a maior parte de vocês que está assistindo esse conteúdo ainda não é inscrito, é de graça e me ajuda bastante, e se você quiser me apoiar, vire membro do canal para ter acesso a vários conteúdos exclusivos. Vamos lá então para os testes. Nessa posição eu te encorajo a pausar o vídeo e pensar sobre qual o lance correto para as brancas. Pausou? Encontrou? Tenho certeza que sim. E aqui, é claro, né? O lance correto para as brancas é o ataque das minorias. Esse avanço peão B5 deixa as pretas totalmente enfraquecidas na ala da dama. Então, após o avanço peão B5, as pretas não têm escolha. Ou elas tomam o peão e ficam com o peão isolado e vários alvos na posição, ou elas não tomam e aí as brancas vão tomar e o peão de C vai virar um alvo de qualquer jeito. Vamos a outro teste. Nessa posição, pause o vídeo e veja se você encontra. É claro, a ideia é a mesma. Então, pausou? Encontrou? É o mesmo peão B5. Viu como essa ideia, apesar de avançada, é relativamente tranquila de se encontrar uma vez que você comece a procurar por ela nos seus jogos? É isso. Apesar de ser um conceito um tanto quanto avançado, você tem total capacidade para dominá-lo e eu aposto que os seus adversários não vão saber reagir da forma correta. Então, se você gostou desse conteúdo, aprendeu algo de novo, não deixe de se inscrever no canal, disparar um like, um abraço e até a próxima.